Pessoal, essa semana nós tivemos então todo esse embate entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu trago nessa sexta-feira um vídeo muito importante sobre a liberdade de expressão e por que nós devemos defendê-la a todo custo. A liberdade de expressão que hoje está sob ataque é uma cláusula pétrea na Constituição de qualquer nação democrática no planeta. E por que ela está sob ataque? Sob o pretexto de combaterem o discurso de ódio. Algo que, em teoria, é muito nobre e muito bonito, mas eu quero explicar aqui por que isso é tão perigoso. Basicamente porque eles não querem combater o discurso de ódio, eles querem combater o discurso que eles odeiam. E tudo pode ser enquadrado nessa questão do discurso de ódio. Primeiramente, nós já temos legislação que combate questões ligadas a racismo, calúnia, difamação, apologia ao nazismo e tantas outras coisas aí que já são previstas. Não é isso que se está discutindo. O que se está discutindo é coisas que eu considero discurso de ódio devem ser censuradas, essas pessoas demitidas, canceladas, como por exemplo, daqui a pouco, se eu falar eu acredito que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino, isso vai ser enquadrado como um discurso de ódio. Ou se eu não aceitar que um menino na Inglaterra lá que se identifica como um gato e fica miando na sala de aula, que ele é um gato, não é nem que ele pensa que ele é um gato ou que ele tem algum problema psicológico, isso vai ser um discurso de ódio. E tantas coisas, professores sendo demitidos de biologia por afirmarem que o sexo determina os cromossomos, e você vai ver como isso começa a ficar tão perigoso e começa a se tornar uma arma muito poderosa para que as pessoas tenham controle do discurso e do pensamento da sociedade, que deve ser livre. Imagine se hoje entre numa federal, num DCE de uma federal. Se você não for perfeitamente alinhado com ideias de extrema esquerda, você automaticamente é considerado um fascista. Discurso de ódio deve ser punido, deve ser queimado, deve ser execrado. Veja como isso é perigoso. Eu, por exemplo, abomino a questão do aborto. Tenho minhas opiniões, tenho as minhas convicções, mas eu jamais vou querer proibir que alguém seja a favor do aborto ou que se manifeste a favor do aborto. Eu acho que nós temos que ter realmente... Aristóteles falava na sua dialética, nós evoluímos no confronto de ideias opostas. E se não há essa oposição de ideias, se não há liberdade para haver essa oposição de ideias, nós ficamos estagnados, censurados, numa sociedade totalmente cerceada em relação à questão da liberdade de expressão. Hoje mesmo eu assisti a entrevista de um autor chamado Coleman Hughes, que fez um TED advocando pela sua filosofia do color blindness. O que é isso? É você não enxergar, não julgar, não tratar as pessoas diferente por causa da cor da pele. E ele é negro. Exatamente como pregava Martin Luther King, que dizia no seu discurso: eu tenho um sonho. Eu sonho que um dia as minhas filhas serão julgadas pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da sua pele. Algo perfeitamente lógico, louvável, respeitável. Não devemos nos tratar em relação a gênero, cor, qualidades imutáveis que nós nascemos, não devemos julgar as pessoas por isso, mas pelo conteúdo do seu caráter, pelas suas atitudes. E ele está sendo terrivelmente atacado ao ponto de que o TED chegou a ameaçar não divulgar esse TED Talk. Ele foi para vários programas de entrevista, porque isso vai contra certos princípios do affirmative action, que são cotas para negros, com uma outra filosofia, e tá bom que se discuta isso daí, mas deve-se haver um ambiente livre para o pensamento e para a expressão de ideias diferentes. Então, resumindo, por que ela é tão importante? Para discurso de ódio, já existe legislação que prevê a punição para pessoas que pratiquem esse crime. Agora, você abrir margem para censurar previamente, para cancelar a conta, para demitir, para cancelar as pessoas por conta de que elas não são alinhadas ao discurso que você acredita, isso é um absurdo, é uma tirania. E quando você parte para isso, você acaba perdendo a força da democracia. E é isso que está em jogo neste momento. Então, convido você a acompanhar tudo isso que está acontecendo, porque é muito importante. O STF, com todos os seus avanços, abusos, autoritarismos, tirania, parecia irrefreável e agora encontrou uma força internacional, porque isso teve uma repercussão global.
Europa, Estados Unidos, jornais, tudo, a tirania que está acontecendo, a ditadura que está acontecendo no Brasil através do ministro Alexandre de Moraes. Convido você a se inteirar mais sobre esse assunto, a acompanhar, mas independentemente de, inclusive, a diferença de tratamento é incrível. Teve um deputado, Nicolas Ferreira, que ele falou assim: se você acha que a gente não está vivendo num regime de exceção, experimenta pegar tudo aquilo que você xingou o Bolsonaro nesses últimos 4 anos e publica de novo, só que troca o nome Bolsonaro por Alexandre de Moraes e veja se você tem coragem de fazer isso. São várias questões ali. A diferença no tratamento da imprensa em relação, eu acho que essa questão de imprensa livre, imparcial, é uma coisa que antigamente pelo menos era mais bem velado. Hoje é escancarado a diferença em relação a queimadas na Amazônia, a dengue, a economia, poxa, o filho agrediu uma mulher. Se fosse o filho do Bolsonaro, como que teria sido o tratamento da mídia em relação a isso, os artistas? Então, por isso que, independente de candidato A ou B, seja fiel aos seus princípios, porque isso não muda de acordo com quem está no poder ou de acordo com a situação atual. Por isso, um dos princípios básicos que eu defendo é o da liberdade de expressão, inclusive para defender o discurso de você que pensa diferente de mim. Por isso que é tão importante e deveria ser uma pauta onde todos ali, olha, apesar das nossas diferenças, eu penso assim, você pensa assim, eu acredito que o caminho para a prosperidade, para a redução da pobreza é o capitalismo, é a geração de riqueza, é a geração de emprego, são mais empresas, é facilitar a vida do empresário. Você acredita que não, poxa, é a divisão, é o socialismo, tudo bem, que seja cada um livre para pensar da sua maneira, mas que não haja uma censura e um cerceamento para que somente um lado do espectro político e ideológico tenha a liberdade de ter toda a sua agenda colocada e o outro lado é simplesmente censurado e cancelado. Fica então essa reflexão importante nesse momento que nós estamos vivendo. Estou tentando aqui deixar a minha parte humildemente, peço que você também se intere desse assunto, que coloque pressão para que participe, ainda que você pense diferente de mim, é justamente esse o ponto, mas que nós tenhamos sempre uma arena aberta para a gente discutir ideias opostas. Fica então esse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, compartilha e me segue para mais conteúdo.